dando continuidade, então, nessa primeira visão dos consumidores e das petroleiras sobre essas iniciativas nesse setor. Thanks, Luis. Thanks, Unica, for inviting a relatively small company from the Netherlands, North Sea Group. Yeah, in January 2008, I visited Brazil for the first time. And it was exactly during this visit that the former Dutch Minister of Environment, Mrs. Kramer, announced in Dutch Parliament the need for strict sustainability standards. And like she said it, producers in the south of biofuels, like Brazil, they are clearing out native forests and they are ignoring basic workers' rights. And they have to. And as a reaction, I heard some Brazilian ethanol producers saying, these people in Europe, they are sitting on their hands and telling us how to run our business and lecture us what sustainability means. That is not right. I think 3 years later, the dialogue is healthier and more fact-based. Market players in the whole biofuels distribution chain are showing more responsibility. But there's still a lot to be done before consumers can fully trust the biofuels in their cars to be truly sustainable. And to get there, a proper certification. Lá precisamos de sistema de certificação. Isso é exatamente o que nós estamos fazendo na nossa empresa. Uma distribuição rastreável. Boa tarde, meu nome é Bart William Tenkate. Eu sou o diretor do North Sea Group, dos fornecedores independentes maiores do norte da Europa. Eu gostaria de começar a minha apresentação dando a vocês uma visão geral do país no qual eu trabalho, e depois disso eu vou discutir a nossa visão de biocombustíveis. Bom, o North Sea Group cresceu de uma empresa pequena familiar para uma empresa com mais de 350 funcionários. Agora é um player bastante grande no óleo do Ocidente Europeu, suprindo mais ou menos 400 milhões de litros de biocombustíveis. Para te dar uma ideia, 1/3 do transporte rodoviário na Bélgica e na Holanda vão para o nosso sistema. E para facilitar isso, nós temos 725 mil metros cúbicos de locais de armazenagem. E temos balsas também que nós operamos e somos proprietários. Nós temos terminais, nós fazemos toda essa administração com os biocombustíveis e os combustíveis minerais também. Conforme eu falei, nós somos um fornecedor downstream, nós combinamos armazenagem, vendas, negociação, logística de biocombustíveis. O grupo North Sea está ativo principalmente na Europa Ocidental, na Holanda, na Bélgica, na França, na Alemanha e na Suíça. E fora da Europa, nós temos escritórios no Brasil, na Singapura e na China. Agora vamos falar de biocombustíveis. Aqui eu dou uma visão geral dos elementos principais da nossa visão de biocombustíveis. Em primeiro lugar, nós queremos ser flexíveis no fornecimento diverso de biocombustíveis. Não queremos ter só um fornecedor, porque usando o conhecimento profundo que eles têm nos aspectos sociais e ambientais. Mas fazendo isso, nós também queremos ter transparência e credibilidade para os nossos clientes. Nós temos a ambição de sermos ainda mais sustentáveis com os biocombustíveis de segunda geração. Na nossa prática, nós tentamos construir uma cadeia de biocombustível sustentável com parcerias e certificações diferentes, por exemplo, a ASI, Monsucro,
uma mesa redonda de combustíveis sustentáveis. Nós também fazemos parcerias com ONGs como WWF e Solidariedade. E nós estamos presentes localmente. No ano passado, nós abrimos, como eu falei, escritórios no Brasil e na Singapura, principalmente para estarmos próximos dos nossos fornecedores de biocombustíveis e operar próximo a eles, entender o ambiente e também entender o desempenho social. Nós participamos de vários projetos pilotos para realmente estudar essa cadeia de distribuição. A coisa é aprender fazendo. Graças a esses projetos, nós recebemos um prêmio em 2010, isso foi apresentado em novembro pela Associação de Refinarias do Mundo. Isso foi feito para empresas no mercado de biocombustíveis, óleo, mencionando alguns dos nossos projetos que são bastante importantes. Em primeiro lugar, foi um projeto sustentável de açúcar e etanol. Nós trabalhamos aqui com a Solidariedade e a WWF e nós temos outro projeto na Argentina, um outro projeto semelhante. Nós queremos ter uma cadeia de distribuição rastreável, totalmente rastreável e certificado. Da América até os nossos terminais, certificando os nossos produtores e a cadeia inteira da mesma forma. Um outro projeto ano passado foi o E85 nos mercados holandeses e nós tivemos um prêmio do governo. No ano passado nós tivemos um takeover da distribuição do governo suíço para a distribuição de etanol. Nos últimos anos o etanol só podia ser vendido na Suíça através do monopólio do Estado, mas graças à nossa agenda de sustentabilidade nós pudemos obtivemos esses contratos do governo. Nós também temos um joint venture com a KLM, com o objetivo de fornecer combustíveis sustentáveis para aeronaves, para as linhas aéreas. Isso também é muito importante. E além disso, nós trabalhamos em conjunto com a RSP para poder garantir produtos certificados para os primeiros voos comerciais que nós vamos estar suprindo mais tarde nesse ano. E para finalizar a minha apresentação, a certificação, no meu ponto de vista, é uma maneira concreta de provar a sustentabilidade de biocombustíveis, mas lida-se com eles com diferentes empresas em toda a cadeia, vem de fornecedores diferentes, são misturados para transporte, para armazenagem. Isso significa para bons métodos em toda a cadeia e uma certificação sustentável e de credibilidade é muito importante. Também achamos que o conhecimento das ONGs é muito bom para obter a credibilidade dos consumidores. Muito obrigada. Muito obrigado, Bart. Thank you, Bart. Apresentação. Juntando essas duas apresentações do Olivier e do Bart, a gente tem uma boa noção de como são essas demandas dessas petroleiras, principalmente voltadas para o mercado europeu, como que esse processo vem se desenvolvendo. E agora, uma segunda parte desse nosso painel, a gente vai entrar então numa parte um pouco da visão do que vem sendo feito, como as ONGs e outras instituições têm trabalhado nesse sentido. Então, eu gostaria de convidar o Roberto Smeraldi para seus comentários. Por favor, Roberto. Obrigado. Olhando para o título, Luiz, do painel, o como certificar e a que custo, né? Eu pensei um pouquinho e falei, olha, eu acho que antes disso, acho que a gente tem um pouquinho que conversar sobre o porquê. Porque às vezes a gente chega, parece que o médico mandou,
E aí, então, tem que saber quanto custa e ver como viabilizar e etc. Mas eu acho que falta, às vezes, um entendimento estratégico do ponto de vista do produtor, do ponto de vista da cadeia, sobre, será que nós precisamos de certificação? E, principalmente, ela tem que responder a quais perspectivas ao longo do tempo. E aí talvez a gente olhe para esse custo, né, em termos de um investimento, e avalie ele de uma maneira diferente, inclusive. Mais uma vez, ouvindo aqui as apresentações, se confirma aquilo que nesses anos todos sempre fico, às vezes, me chama a atenção quando se fala em etanol, porque o etanol reúne condições extremamente conflitantes do ponto de vista do debate e extremadas. O Oli estava lembrando da frase do Ziegler, não é? Que diz, então, é o extremo do preconceito, né? Aquela que era um crime, não sei das quantas. Mas não é só lá, né? Eu digo até aqui, e até dentro do próprio setor rural. O etanol, outro dia estava em Brasília ouvindo lá no Senado a presidente da CNA, parece que ela estava com vergonha do etanol. Ela fala, não, alimento, isso é produção de alimentos, não é? Quer dizer, o setor que não produz alimento parece que é uma coisa que não tem dignidade para a coisa. Inclusive, lideranças rurais deveriam representar o setor, né? Então, assim, é o cúmulo do preconceito de um lado que teve ao longo de anos, né, muita gente aqui pagou um preço para isso, né? E, por outro lado, na realidade, o etanol reúne algumas das condições-chave de toda a discussão sobre a sustentabilidade. Quais são elas? Aquela de não ser meramente uma alternativa de fonte, não é uma coisa baseada só na produção primária de uma commodity, mas junta para o Brasil, pelo menos, um arranjo tecnológico e científico de dominar uma tecnologia que faz toda a diferença entre, né, aquelas coisa de commodity onde você não agrega valor e outro lado onde, na realidade, você domina uma tecnologia, tem chance, em cima disso, de construir arranjos sustentáveis. Ele tem, por outro lado, uma relação única entre valor agregado e área utilizada, das melhores. Num país onde o problema é a área, se discute, etc., etc., onde ainda tem gente que quer derrubar a floresta e tem essas discussões absurdas em Brasília sobre código florestal, não sei, o etanol reúne as melhores condições de todas, 6, 7 milhões de hectares em cima de uma agregação de valor extraordinária. Ou seja, otimização no uso da terra em relação ao valor produzido, em relação aos empregos, em relação às coisas essenciais para a sustentabilidade. Então, ele reúne esses dois extremos. O cúmulo, né, do preconceito, por um lado, por não ser alimento, e, outro lado, as melhores condições do ponto de vista de arranjo. Por que eu introduzi com isso? Porque isso foi o que me estimulou, desde 2006, 2007, a entrar nessa discussão sobre certificação, que eu achei que ia ajudar nas duas coisas, em desfazer os preconceitos, né? Então, o aspecto reputacional e, na realidade, em agregar valor aos ativos que, às vezes, não